Muito bem, então Atos 12, 7 e 8, preste bem atenção nessa introdução, ela vai ser muito importante para você compreender a palavra hoje à noite. Diz assim, Atos 12, 7: Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele, o anjo, o lado de Pedro, o despertou, o acordou, porque ele estava dormindo, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, as algemas caíram das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te, ou seja, verte-te, e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais o anjo: põe a capa e segue-me. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos diante da Tua poderosa palavra. Senhor, fala no nosso coração, fala no coração de cada um hoje à noite, de uma forma muito pessoal. Ó Deus, traz a resposta para cada um que está aqui nessa noite para ouvir o Senhor. Que sejam mais do que palavras humanas, sejam mais do que ensinos humanos, seja mesmo o Senhor ministrando no nosso coração, em nome de Jesus. Senhor, e como igreja do Senhor, nos levantamos nessa noite, porque está escrito: contra a igreja as portas do inferno não prevalecerão, e nós proibimos qualquer tentativa de Satanás de roubar essas sementes que o Senhor quer plantar no nosso coração hoje à noite. Em nome de Jesus que nós oramos, te agradecemos, amém, amém. Se você crê na sua oração, aplauda bem forte o nome de Jesus. Muito bem, então olha só, irmão, presta bem atenção aqui. Então o Pedro, ele está preso, não é? Na verdade está tendo uma grande perseguição contra a igreja. O apóstolo Tiago, que é um dos líderes da igreja, foi morto, a espada, não é? Então o Herodes, na verdade Satanás através do rei Herodes está perseguindo a igreja agora, e ele está mirando nos líderes principais. Matou o Tiago e agora sentenciou também o Pedro à morte. Só que como é Páscoa, ele vai ter que esperar esses 7 dias para matar o Pedro quando acabar a Páscoa. Então o Pedro está preso, e a situação do Pedro, irmãos, é impossível, irremediável, porque a Bíblia diz que ele está preso com 4 escoltas de 4 soldados, numa penitenciária de segurança máxima, né? Tinha sido liberto, solto sobrenaturalmente 2 vezes. Você lembra disso? Em Atos, você lê o livro de Atos, você vai ver, por 2 vezes o Herodes tentou prendê-lo, e 2 vezes Deus o libertou sobrenaturalmente. Então agora, para não ter mais erro, o que é que o Herodes fez? Prendeu o Pedro, 16 soldados, 4 estão dentro da cela com ele, 2 estão algemados nele, 1 de cada lado, o resto está lá fora. A prisão é intransponível, e aí daqui a 7 dias ele vai morrer, e não tem remédio. Não tem remédio. Quem está me entendendo? Sabe, é quando a gente pensa assim: o que eu estou passando não tem solução, não tem jeito, é impossível humanamente eu sair dessa situação. Interessante que Deus não impediu que o Pedro fosse preso, Ele não impediu que o Pedro passasse por essa situação, conquanto o Pedro estivesse fazendo algo para ele. O Pedro era um homem bom. Talvez você esteja pensando hoje à noite: puxa vida, por que isso está acontecendo comigo? Eu sou uma pessoa boa, não é? Eu estou até fazendo a obra de Deus, e por que está acontecendo isso comigo? Irmão, Deus não impediu que isso acontecesse com Pedro. E outra coisa, Deus não soltou o Pedro no primeiro dia. Eu fui pensando assim, na cabeça do Pedro, ele pensou talvez, né? Puxa vida, eu estou preso, mas eu tenho certeza, hoje mesmo vai acontecer alguma coisa, eu vou sair daqui, não é? E aí, irmão, não aconteceu nada. 2º dia, 3º dia, e ele foi ficando apavorado, porque o 7º dia estava chegando, a Páscoa estava acabando, e chegou o 7º dia, chegou a noite do 7º dia, e Deus te deixou para fazer, irmão, no último segundo do 2º tempo. Quem está me entendendo? E assim, às vezes você fica pensando: meu Deus, está demorando tanto para vir essa solução, não é? Agora veja bem, o que eu quero conversar com vocês hoje à noite, irmão. Nós não podemos ignorar que existe uma batalha espiritual. Quando eu li essa história, eu pensei nessa batalha espiritual. O Pedro, como um crente, um homem de Deus, servindo a Deus, mas prisioneiro de Satanás. Presta atenção, prisioneiro de Satanás. E sabe, eu pensei assim, às vezes, porque a gente conversa com muita gente, eu sou um pastor, e eu converso com muita gente, com muito crente sincero, muita gente boa, muita gente bem intencionada, mas que em alguma área da vida deles, eles estão presos, eles são prisioneiros de Satanás. Sim, eles estão salvos, eles entregaram a vida a Jesus, eles creram que Jesus morreu por eles na cruz, eles estão salvos.
Eles são filhos de Deus. O Pedro também era. Mas assim como Pedro estava preso, precisando de uma intervenção de Deus na vida dele para ser liberto, irmãos, às vezes nós estamos assim, precisando de uma intervenção de Deus para sermos libertos. Quem está comigo aqui? Então tem essa guerra espiritual. João 10,10 diz que o ladrão, que é Satanás, veio somente para roubar, matar e destruir. Ele quer roubar você, ele quer roubar seu casamento, ele quer tirar coisas de você, mas ele não está satisfeito só com isso. Ele quer te matar, ele quer te destruir, na verdade. Então tem uma batalha espiritual. O apóstolo Paulo diz que o Senhor nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Tem uma guerra espiritual, tem uma guerra de reinos. O apóstolo Paulo diz que não é para a gente desprezar, não é, Satanás e os seus ardis, os seus planos para pegar a gente. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor como um leão, buscando a quem possa tragar. A gente não pode dar muita moral para ele, não, mas a gente só não pode ignorar ele. Então existe uma guerra espiritual, e talvez em alguma área a gente pode estar preso e nós precisamos ser libertos, né? Eu falei hoje de manhã, né, que às vezes a gente está com aquela bola de ferro no pé, está salvo, vai morar com Jesus eternamente, mas vive uma vida limitada aqui na terra a vida inteira. Não, irmãos, e o que é que Deus quer? Jesus disse que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas Ele veio para nos dar vida e vida abundante. E eu tenho uma notícia para você: a vida abundante já começou. A vida abundante não vai começar no céu, ela já começou, não é? Então não é para a gente andar, né? Alguém me disse agora à noite assim: olha, pastor, bora modernizar isso. Em vez daquela bola de ferro, coloca aí uma tornozeleira eletrônica. Né? Aí o crente está com a tornozeleira eletrônica, não pode ir para cá, não pode ir para lá. A vida limitada, diga assim, está amarrado. Não quero nenhum crente com tornozeleira eletrônica, irmãos. Nós somos filhos, nós temos que ser livres para conquistar tudo que Deus tem para nós. Amém? Então eu quero te mostrar que a libertação do Pedro tem 3 participações importantíssimas, e essas participações têm que acontecer na nossa vida. A gente tem que estar consciente disso. Quem está comigo aqui? Ok? Para nós vivermos o melhor de Deus, nós precisamos ser libertos, não é? E aí, essas 3 participações. Então, meu tema hoje à noite com vocês é: quando parece que não tem mais saída. Bora dar um grito aí bem forte. Como é que é o nosso tema? Quando parece que não tem mais. Como que eu saio dessa? Como que eu me livro desse vício? Como que eu saio dessa crise financeira? Como que eu saio desse casamento, né? Não para um divórcio, mas dessa prisão, né, de Satanás no meu casamento limitado. Como que eu mudo essa situação? Então, vamos aprender aqui com essa história do Pedro. Então, como eu falei, tem 3 participações aqui que eu quero considerar com vocês. Então, a primeira participação, ou a primeira parte da libertação do Pedro, grita aí comigo: a parte da igreja. Irmãos, a sua libertação passa pela igreja. O que diz aí, Atos 12:5. Pedro, pois, estava preso, mas havia oração incessante a Deus. Por quem? Por parte da igreja. Sabe o que eu quero dizer para você? Irmãos, se nós queremos ser livres, nós precisamos estar vinculados à igreja. Isso é muito sério. Não é? A Bíblia diz: não deixemos de congregar-nos. Não é uma sugestão, o verbo está no imperativo, é uma ordem. Não deixemos de congregar-nos. Então é uma ordem. Por quê? Porque a igreja é a fortaleza do Espírito Santo. Jesus disse que contra a igreja as portas do inferno não prevalecerão. Não é? Então deixa o diabo te enganar. Não, eu vou ser crente sozinho lá em casa, eu vou ser um crente muito poderoso, eu estou bem guardado. É mentira do diabo, porque Jesus disse que é a igreja que é a fortaleza do Espírito Santo. Fica ligado. É contra a igreja, não é contra você pessoalmente. Você tem que estar vinculado, ligado. O Pedro estava ligado à igreja. Ele estava passando aquela situação ali, não é? Apesar de ser um crente, apesar de ser um pastor, apesar de ser um homem de Deus, um homem bom, ele estava preso, obra de Satanás. Mas a igreja dele, que era um grupo pequeno, eles estavam reunidos na casa de João Marcos, orando por ele. Todo mundo ali pagando preço. Não, pessoal, vamos orar. Não, mas não tem jeito, é um decreto do imperador, do rei contra ele, vai morrer, não tem jeito.
Tem uma escolta lá, 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Ele está preso no outro soldado. Não tem jeito dele fugir de lá. E a prisão é uma prisão, é a mais poderosa de Roma. Ele não tem como sair dali. Mas vamos orar. Vamos orar por ele. Vamos orar por um milagre. Quem está comigo aqui? Ah, irmão, você tem que ter uma igreja orando por você. Você tem um grupo, né, um life group, orando por você, pagando preço por você. Então, outra coisa, a igreja é o corpo de Cristo. A Bíblia diz, olha, em Efésios 1:23, a igreja é o corpo de Cristo, ela completa Cristo. Meu Deus do céu, eu não sei se esse versículo te desafia. Como que é sério a gente fazer parte de uma igreja? A igreja é o corpo de Cristo, meu Deus. Cristo é a cabeça. Imagina a minha cabeça ser um corpo, uma perna para andar, uma boca para falar, mãos para fazer carinho na pastora Meila, não é? Irmãos, é um corpo. Então eu não posso, não, eu sou crente, mas eu sou um crente em casa. Se você não faz parte da igreja, você não faz parte do corpo de Cristo. E você não pode fazer parte de Cristo, você não faz parte do corpo dele. Tem alguém me entendendo aqui ou não? É muito sério isso, não é, irmãos? Muito forte. E outra coisa, a Bíblia fala, né? Jesus se manifesta na Bíblia no contexto de igreja local. Sabia disso? Apocalipse 1:12. Você leu o Apocalipse capítulo 1, Jesus falando com João a respeito de tudo que vai acontecer no futuro, não é? O que vai acontecer no futuro, mostrando o filme, as cenas dos últimos capítulos da criação. E aí o João, beleza, está recebendo tudo, só que ele só está ouvindo uma voz. Aí a Bíblia diz no versículo 12 do capítulo 1, que ele se vira para ver quem estava falando com ele, e ele vê um homem, não é? Com vestes talares, não é? Com o cabelo como lã branca, não é? Cingido de ouro, os pés como latão reluzente, da sua boca saiu uma espada de ouro. Ele vê tudo isso, mas ele diz que aquele homem, que é Jesus, estava entre os 7 candeeiros de ouro. Ele ficou perplexo. O que significa isso? E o próprio Jesus explica para ele no versículo 20, que os 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas locais. Então presta atenção, irmãos, a igreja é a fortaleza do Espírito Santo. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é onde Jesus se manifesta. Então não dá para a gente ser crente sozinho. Te liga nisso, você que está comigo aqui. Então eu quero ser liberto. Tem alguma área da minha vida que eu estou travado, eu preciso estar conectado à igreja. E quando eu falo conectado à igreja, irmãos, eu não estou falando para você frequentar um culto no domingo, não é? Eu estou falando para você realmente se envolver. Por isso que eu quis muito honrar essas pessoas hoje aqui, porque são pessoas que estão, irmão, sem essas pessoas não aconteceria esse culto. Eu não daria conta de pregar sozinho, de ser pastor sozinho aqui, não é? Então que lindo as pessoas se envolverem e a igreja poder funcionar, aleluia. É muito tremendo isso, né, irmãos? E Jesus, ele deu a autoridade, não foi para um crente, ele diz, toda a autoridade nos céus me foi dada, e eu entrego a vocês, a igreja. Eis que vos dei a autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões, em todo o poder do inimigo. Toda a autoridade foi dada para a igreja. Quem está me entendendo? Então olha, então, presta atenção. O que é que a igreja recém-nascida, aquela igreja recém-nascida, podia fazer contra o grande império romano? Um carimbo do imperador, do rei, que o cara vai morrer. O que é que essa igrejinha pode fazer? Irmãos, ela podia orar, e ela fez isso. Vocês estão entendendo? Ela podia orar, e ela se colocou para falar com aquele que está no trono, que criou e sustenta o universo com a sua palavra poderosa. A igreja não podia fazer muita coisa, não podia fazer uma passeata para a libertação do Pedro, uma greve de fome, não podia fazer nada disso. O que é que ela podia fazer? Ela podia orar, ela podia buscar o Deus dela, né? Uma vez que nada é impossível para Deus, irmãos, nada é impossível para a igreja quando ela ora. Amém, queridos? Eles oraram incessantemente, a igreja e o mundo estavam em guerra. O mundo com as suas armas, a prisão, a força, o poder, os decretos, e a igreja com a sua única arma, a oração. E quem venceu essa batalha? Vocês vão ver que o Herodes vai morrer no final, não é? Então quem venceu
Foi a igreja, amém, queridos? O que nós ligarmos na terra, o que a igreja ligar na terra, terá sido ligado no céu. Há uma ligação entre joelhos dobrados e os braços estendidos de Deus, aleluia. Então a igreja do Pedro estava orando por ele. A pergunta que eu quero terminar esse ponto: você faz parte de uma igreja de verdade? Você é realmente membro de uma igreja, não é? E outra coisa, você é igreja para outras pessoas, você ora por outras pessoas também como igreja, amém, queridos? Então a primeira coisa que eu vejo aqui é isso: o Pedro foi liberto, mas teve uma participação muito importante aqui, irmão, a parte da igreja, e a igreja fez a parte dela, né? Por isso eu acredito muito nessas casas de paz, sabe? E a gente vai ver muitos milagres nessas casas. Nós vimos nas células, nas casas de paz anteriores, e nós vamos ver nessa casa de paz agora que a gente está fazendo milagres, porque isso é poderoso. Por isso que Jesus diz: onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então a gente não pode perder essa oportunidade e só fazer uma reuniãozinha lá, cantar um louvor, fazer uma descontraçãozinha, comer um lanchinho e ir embora para casa. Não, irmãos, a gente tem que aproveitar para reunir a igreja, para orar. E aquela igreja do Pedro era uma igreja de oração. É a primeira razão porque ele foi liberto, porque uma igreja que pagava o preço por ele. Quem está comigo aqui? Amém? Ah, pastor, eu quero essa igreja. Então, eu não sei se a minha célula ora por mim. Então, vai lá e diz: ei, reúne todo mundo aí, orem por mim, aleluia, né? O cara fala assim: ah, será que o meu discipulador ora por mim? Eu disse: eu sei que o meu ora. Quando termina o meu discipulado, eu digo: pastor, ore por mim. Não, pode orar pelo telefone mesmo. Eu acredito muito nisso, amém? Então quando você for lá naquele grupo pequeno, faz o pessoal orar por você, pela sua situação, pela sua prisão, amém? Então a primeira parte é a parte grita aí, a parte da igreja. Agora, a segunda parte que eu vejo aqui é a parte de Deus. Grita comigo: parte da igreja. A igreja fez a parte dela, sim ou não? Agora, a parte de Deus. Irmão, Deus não falha, mas é importante que eu fale a parte de Deus. Olha o que diz aí Atos 12:7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. Parte de Deus, né? Então, a Bíblia diz que o anjo chamou Pedro, mas a oração chamou o anjo, não é? Então, aí lá vem o anjo, porque a igreja orou, Deus fez a parte dele. Então, Deus enviou o anjo e... Eis, porém, que sobreveio o anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão, parte de Deus. E tocando ele, o anjo, o lado de Pedro, parte de Deus. O despertou, acorda, parte de Deus. E disse para ele: levanta-te depressa, parte de Deus. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, parte de Deus. A igreja orou e Deus fez a parte dele. E interessante que quando Pedro levanta, os soldados estão tudo duros já. Eu não sei, eu quero perguntar isso para o Pedro, como é que foi realmente, né? Quando eu chegar lá no céu, eu quero perguntar para o Pedro: Pedro, como é que foi mesmo? Porque eu sou curioso, né? O que aconteceu? Eles ficaram cegos, eles dormiram, eles ficaram estátua, não conseguiam se mexer. O fato é que o Pedro levanta e ele passa pelas escoltas, a algema cai, pá, não é? Liberta ele dos soldados, ele levanta dali, vai andando, ninguém para ele. Ele chega no portão principal da penitenciária, e aí se manifesta o primeiro portão eletrônico da história. O portão se abre sozinho. Tudo parte de Deus, quem está me entendendo? Irmãos, a igreja ora e Deus faz a sua parte. Eu acho muito tremendo, muito tremendo. Lembra quando eles estavam no Egito? Eu acho muito legal isso. Irmãos, e o José tinha morrido, e eles estão 430 anos sendo escravizados pelo faraó, não é? E aí, que é a tipologia de Satanás, sofrendo ali horrores, sendo destruídos ali, trabalhando, nem é de sol a sol, é de madrugada a madrugada, como escravos sem ganhar nada. E aí a Bíblia diz que eles começaram a orar. Olha só, a igreja, né, congregada, orando. E eles estavam orando ali. Olha só o que diz. Eu quero que vocês acompanhem comigo Êxodo 3, versículo 7. Disse o Senhor: certamente eu vi a aflição do meu povo. Eles oraram e Deus viu. Eu vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi
o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. Então olha só, Deus viu, Deus está vendo a sua situação. Deus ouviu, você está orando? A igreja está orando com você. Você tem um grupo de oração orando por essa causa incessantemente. Eu não estou falando de uma oraçãozinha que ora um dia e para. Orar até receber o milagre, irmãos. Então ele estava orando, Deus viu, ouviu e desceu. Ou seja, o que significa isso? Se envolveu. Então aqui na história do Pedro, irmãos, a igreja dele está orando por ele. Deus viu, Deus ouviu e Deus desceu. Deus se envolveu naquela situação. A questão é, Deus pode fazer um milagre? O que é que vocês acham? Ele veio, ele desceu, mas ele pode, ele tem autoridade para fazer o milagre. Eu quero que vocês leiam esse texto comigo, 1 Crônicas 29:11. Quer ver? Me acompanha aí. Eu amo esse texto, irmão. Isso aqui é um texto para a gente decorar. A gente lê todo dia para a gente saber o que é que Deus pode fazer. Olha só, tudo o que existe nos céus e porque eu acho que tem gente que pensa que Deus só é Deus no céu. Eu estou passando essa roça aqui, né? Essa tribulação, essa prisão aqui. Mas quando eu for para o céu, eu vou morar numa mansão celestial e vou andar nas ruas de ouro. Irmão, isso é verdade, mas Deus quer que isso comece aqui. Vocês acreditam nisso ou não? O Pedro falou assim para Jesus: Senhor, nós temos deixado tudo por amor do teu nome. O que vai acontecer com a gente? Não é? Porque Jesus tinha dito para eles assim: olha, bem-aventurado aqueles que deixarem pais, mães, terras, casas, por amor de mim, do Evangelho, não é? Aí eles falaram: nós temos deixado muita coisa, o que vai acontecer com a gente? Aí Jesus falou assim: vocês receberão 100 vezes mais ainda nesta vida. Leia a sua Bíblia em Lucas 18. Vocês receberão 100 vezes mais ainda nesta vida, e no porvir a vida eterna. Então acho que muito crente pensa assim: quando eu morrer, aí sim. Não, irmãos, você tem que prosperar e dar certo agora, porque senão a igreja não resiste. Você tem que prosperar agora. Eu posso ouvir um glória a Deus pelo menos de fé? Essa é a vontade de Deus. Então tudo que existe nos céus e na terra é de quem? É seu, ó Senhor. E seu é este reino. Nós adoramos a Deus porque Ele dirige. O que Deus dirige? O que Deus dirige? Todas as coisas, irmãos. Então o Pedro sabe que não é o Herodes que está no comando, é Deus. Tanto é que o Herodes, alguns versículos depois, não é? Vai morrer. Ele está fazendo um discurso e os caras dão glória para ele. Você não é um homem, você é um Deus. E ele recebe aquela glória de Deus. E a Bíblia diz que ele cai morto e é comido por bichos. O cara que sentenciou o Pedro à morte morreu, não é? O mesmo anjo que libertou o Pedro da prisão empurrou o Herodes para o buraco. Quem está me entendendo? É Deus, irmãos, quem está dirigindo todas as coisas. Riquezas e honra vêm somente do Senhor, e é Ele é o governador de toda a humanidade. A sua mão controla força e poder, e por sua vontade, e é por sua vontade que os homens se tornam importantes e recebem força. Diga glória a Deus. Então escuta bem, a parte da igreja, qual que é a parte da igreja? Orar. Então, você faz parte de uma igreja que está orando por você, e você é igreja para orar pelos outros, beleza? Qual que é a parte de Deus? Quando a igreja ora, Deus se envolve, Ele vem, e Ele pode fazer, Ele tem autoridade para fazer, sim ou não? Só toda a autoridade e só todo o poder. Jesus disse que toda a autoridade nos céus e na terra foram entregues a mim. Uau! O nosso Jesus, o nosso Rei, tem autoridade nos céus e na terra, irmão. Aleluia. Amém, queridos? Agora então, a última parte para a gente concluir, eu quero orar por você também. A parte de Pedro, não é? Então a parte da igreja, a parte de Deus e a parte do Pedro. Eu estou falando sobre quando não tem mais saída.
Eu estou falando sobre libertação, ok? Então, a parte do Pedro, é muito interessante isso aqui, que é a nossa parte. Ah, beleza, a minha igreja está orando por mim. Beleza, maravilha. Ah, eu creio que Deus pode todas as coisas mesmo. Ele faz a parte dele, beleza. E a sua? Você está fazendo a sua parte? Vamos ver qual é aqui a nossa parte? Muito importante isso. Atos 12, versículo 8. Disse-lhe o anjo: cinge-te, calça as sandálias. E ele assim, ou seja, é a parte do Pedro. O anjo chegou ali, veio uma luz, é a parte de Deus. Caiu a algema, a parte de Deus. O anjo acordar ele, é a parte de Deus. Levantar ele rápido, parte de Deus. Te verte, parte de Deus. Me segue por aqui, não, por ali não, por aqui. É parte de Deus. Abre o portão, parte de Deus. Mas, irmão, se o Pedro ficasse lá, né, esperando um dia, vai acontecer. Irmãos, a parte do Pedro é obedecer. Quem está comigo? Qual que é a nossa parte na nossa libertação? Obediência. Se eu quero ser liberto, eu preciso obedecer. Interessante, olha, então o anjo mandou e ele fez. Disse-lhe mais o anjo: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia. Não é? Imagina, o anjo vai por aqui, o Pedro: não, eu quero ir por aqui, tem um atalho. Vai, Pedro. A gente só teria essa história agora para saber como foi que ele morreu. No último dia ele morreu. Só tem esse milagre, irmão. Só tem essa libertação, porque o Pedro obedeceu. Libertação, eu quero que você repita isso comigo. Diga comigo: libertação. Não, grita bem forte. Libertação é santificação, nada mais e nada menos. O que é libertação? Santificação, nada mais, nada menos. Deixa eu te explicar assim. A gente às vezes confunde expulsão de demônios, não é sobre isso que eu estou falando, com libertação, não é? Jesus expulsou demônios, mas na maioria das vezes Jesus libertou. Por exemplo, até eu falei umas semanas atrás sobre aquela mulher serofenícia que tinha uma filha horrivelmente endemoniada. Quem lembra disso? Então, Jesus não foi lá expulsar o demônio dela. Ele expulsou do gadareno, sim, mas dessa menina ele não expulsou. Ele nem foi lá, na verdade, ele só falou com a mãe. Na verdade, Jesus tratou do pecado. Qual que era o pecado? Era o orgulho dos gregos. Então ele humilhou a mulher de propósito, ao ponto dele chamar no final a mulher de cachorrinho. Não é? Ele disse: o pão é para os filhos, não para os cachorrinhos. Aí a mulher se prostrou aos pés dele e disse: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas do seu dono. Então, qual era o problema ali, na verdade, que estava infestando, amarrando aquela família? Era a quebra de um princípio, o orgulho. A soberba precede a ruína. Quando Jesus tirou o pecado, o demônio foi embora. A menina foi liberta lá. A mãe só soube na hora que ela chegou lá. Que horas que ela foi liberta? Tal hora. Foi a hora que eu falei com ele. Não teve expulsão. Tem alguém me entendendo? Para ficar mais claro, eu gosto de comparar assim, ó. Imagina que aqui tem uma carniça, um cachorro morto há vários dias, não é? E está cheio de bicho. Aí tem um monte de urubu em cima dele, mas muito urubu, muito urubu. Aí você chega lá gritando e enxotando os urubus. O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Irmãos, eles vão embora, não é? Não vai ter um urubu teimoso não, só se ele estiver muito endemoninhado. Mas se ele for um urubu normal, ele vai voar, ele vai fugir. Porque os animais têm medo dos homens. Não vai experimentar com leão, tá, irmãos? Mas os urubus vão embora. Mas se você for embora para casa, o que é que vai acontecer? Eles vão voltar. Só que quando eles voltarem, presta atenção, já viu quando o urubu sobe, ele fica rodando lá em cima? O bico dele, cheio de carniça, está atraindo outros urubus pelo vento. Então, é impressionante. Você vê um monte de urubu voando, daqui a pouco é impressionante a quantidade de urubu que está voando. Então, por isso que Jesus fala lá em Lucas 11, que quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares desertos. E ele diz: eu voltarei para a minha antiga casa de onde eu saí. E se ele voltar e encontrar a casa vazia, ou seja, sem Jesus, ele entra naquela casa de novo, e o último estágio daquele homem é 7 vezes pior. Quem está comigo aqui?
Então não adianta você só expulsar o demônio. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre libertação. Eu estou falando sobre tirar a carniça. Vocês estão me entendendo? Tirar o pecado, tirar o que está errado, tirar o princípio que está quebrado. Irmão, se você tirar a carniça de lá e limpar o lugar, nunca mais aparece nenhum urubu ali. Quem está me entendendo? Eu lembro quando a gente fazia na igreja, né? Há muitos anos atrás, logo quando eu comecei, aí a gente fazia os cultos de libertação da sexta-feira. Aleluia. Aí vinha aquela fila, irmãos, e a gente começava a expulsar os demônios. Rapaz, era impressionante. A gente expulsava o demônio das mesmas pessoas toda sexta-feira. Pensa numa coisa que era frustrante para mim. A gente expulsava o demônio. Aí a irmãzinha ficava, aleluia. A gente dizia, dessa vez vai dar certo, não é? Sexta-feira que vem, lá está a irmãzinha possuída de novo, não é? Tudo de novo aqui, mano. Não é possível. Mas por quê? Porque a gente não sabia, a gente só expulsava o demônio, a gente não lidava com o pecado dela, com a porta que ela deixou aberta lá. Amém, queridos? Então o que acontece? É sobre isso. Libertação é santificação, nada mais, nada. Por exemplo, o cara está lá numa área da vida dele, vamos dizer, na área financeira. Ele está lá com a bola de ferro, com a tornozeleira eletrônica, não é? Eu gostei da ideia da tornozeleira eletrônica, né? Mais moderno. Ele está lá, ele é crente, ele é salvo, ele está servindo a Deus. Mas o Pedro também estava, está preso, obra de Satanás, está limitado ali na prisão, vai morrer. Entende? O cara está lá naquela vida, na vida financeira dele, está assim. Mas aí ele vai lá no corredor dos milagres, todo mundo ora pelo cara lá. Mas irmão, beleza, a igreja está fazendo a parte dela, está tudo certo, o corredor dos milagres, beleza. O tapete do milagre, beleza, pode usar o que você quiser, está certo. Deus ouve a oração e vem, está certo, Deus nunca vai falhar na parte dele. Mas e o Pedro? Eu estou obedecendo o princípio da palavra naquela área da minha vida? Tem alguém me entendendo aqui ou não? Não é verdade? Ou está lá a carniça? Então, lembra do Saul? O Saul, a Bíblia diz que um demônio vinha e possuía ele. Aí o Davi tocava a harpa e cantava a palavra de Deus. Os salmos são a palavra cantada. Quando o Davi começava a tocar e cantar, irmão, o demônio vazava. Aí o Saul, a Bíblia diz que ele sentia um alívio. Aleluia, glória a Deus, que maravilha. Só que o Davi ia embora para casa. O Davi voltava para casa. Quando o Davi voltava para casa, e o Davi chegava no outro dia, lá estava o Saul completamente possuído por aquele mesmo demônio. Por quê? Porque, irmãos, ele não estava sendo liberto, o demônio só estava sendo expulso. Tem alguém aí? Tem que resolver o problema do pecado. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. De Gênesis e Apocalipse, eu estou falando de vida financeira, sempre uma parte era de Deus. Lembra? Paraíso, Adão, tudo é seu. Tudo é seu, para você desfrutar com a sua esposa, beleza? Essa árvore aqui é minha. Por que Deus deixou aquele negócio lá, irmão? Porque sempre uma parte é de Deus. Deus ensina esse princípio desde o princípio. Aí o Adão achou, não é? A serpente não, se ele quebrar o princípio, eu entro na vida dele. Vocês estão me entendendo ou não? Interessante que Satanás não conseguia entrar na vida do cara. A vida do cara estava selada, não conseguia atrapalhar o cara, porque ele estava obedecendo o princípio. Não tinha carniça. O Satanás estava lá, porque ele anda ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Ele sempre esteve lá, mas ele não atingiu o Adão e a Eva. Aí ele pensou, se ele quebrar o princípio, eu entro. Aí ele começa a enganar o cara. Não é verdade isso. Você comer, você não vai morrer, porque eu já comi e não morri. Só que a morte era espiritual, não é? Então no momento que a Eva quebra o princípio e toca na parte de Deus e leva para o homem, não é, para fazer o mesmo, a serpente entrou. Ele foi preso, bola de ferro. O cara é filho de Deus, o cara é homem de Deus, foi feito por Deus. Deus conversava com ele todos os dias, tinha um relacionamento com Deus, orava. Ninguém foi mais homem de oração do que o Adão, irmão. O Adão falava com Deus face a face.
Mas e aí? Quebrou o princípio. Tem alguém me entendendo ou não? Você vê, os filhos do Eli, eles eram sacerdotes, serviam a Deus, homem de Deus. A Bíblia diz que o Eli era um homem bom. Mas o que acontecia? Os filhos do Eli comiam a parte que era de Deus, a gordura. Não podia, tinha que primeiro queimar a gordura, e aí sim, os sacerdotes podiam participar. Se não fosse holocausto, eles podiam participar e comer uma parte da carne. Mas os filhos do Eli disseram, não, nós queremos a gordura. Alguém os advertiu, não, mas a gordura é a parte de Deus. Eles disseram, sai daqui, eu vou comer a gordura. Irmãos, eles perderam o sacerdócio e perderam a vida. Diga assim, uma parte é de Deus. Não entra nessa conversa. Não entra nessa conversa. Uma parte da sua renda é de Deus. Você tem capacidade para trabalhar porque foi Deus que te deu. Você tem olhos para ver porque foi Deus que te deu. Tem gente que não tem olho. Você consegue ouvir? Isso é um dom de Deus. Tem gente que não ouve. Você tem perna para andar? Tem um monte de gente que não consegue andar. Isso é um dom de Deus. E você não vai pagar isso nunca. Mas uma parte do que você conquista é para Deus. É para a obra de Deus. Qual é a grande arma de Satanás na nossa geração? Falar contra isso. Porque, irmãos, você está vendo essas guerras aí, né, de Israel, essas guerras aí da Rússia. Qual é a chave? Onde que eles bombardeiam? Naqueles lugares onde pontes, eles quebram pontes, não é? Portos, para que não chegue suprimento. Para que não chegue suprimento. Aí eles travam a nação. Satanás quer travar a igreja. Quem está me entendendo? Aí o cara está aí, preso na vida financeira. Aí a igreja ora por ele, toda semana a igreja ora por ele, Deus se envolve, mas ele não obedece o anjo. O anjo diz, por aqui, Pedro. Eu vou por ali. Veste a capa, Pedro. Não, eu não gosto de capa, eu estou com calor. Pedro, rápido. Eu não estou com pressa. Então, vai. Não. O anjo é muito educado, eu jamais falaria isso para ele. Quem está comigo? Tem que obedecer o anjo, irmão. Quem quer ser liberto? Tem que obedecer. Ah, pastor, meu casamento é a minha bola, ou a minha tornozeleira eletrônica. Estou preso. Eu sou infeliz. A igreja está orando por mim. E Deus desceu para me ajudar. Mas por que não está acontecendo nada? Você está fazendo a sua parte? Você está obedecendo o anjo? Você está obedecendo o princípio? Qual o princípio? Está na Bíblia. Marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Esposa, respeite seu marido. Amém? Eu contei para você, né, que o meu chefe falou assim para mim. Ele me chamava de irmão. Irmão, mostra aí na Bíblia onde que a mulher tem que obedecer o marido. Porque a mulher estava começando a frequentar uma igreja, ele queria usar a Bíblia para confrontar a mulher, né? Aí beleza, eu sabia onde estava. Eu abri ali em Efésios 5:33 e li para ele: marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Ele falou, não é esse aí não. Eu disse, é esse aqui. Mas é no final desse versículo, quer ver? Marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Esposa, respeite seu marido. Aí ele perguntou, mas não tem um versículo só da esposa? Porque isso não vai funcionar, né? Por quê? Porque ele sabe que se ele falar isso, ela vai dizer, pois é, então você tem que me amar como Cristo amou a igreja. Aí eu disse, cara, pior que não tem, ou melhor que não tem, né? Deus deixou no mesmo versículo para não correr perigo. Quem está me entendendo? Aí o cara quer ter um casamento top das galáxias, porque ele é crente, porque ele vai na igreja, porque ele serve na igreja. Mas o Pedro fazia tudo isso. Pensa no apóstolo Pedro, irmão, que morreu crucificado de cabeça para baixo, para honrar a Cristo. Na hora da morte dele, os historiadores dizem que ele falou assim, não, eu não quero morrer como ele. Eu não tenho a dignidade de morrer como ele. Por favor, me coloquem de cabeça para baixo. Pensa num cara que passou por uma tribulação dessa. Foi preso, irmãos. Foi humilhado. E não aconteceu nada no princípio. Mas a igreja orava por ele. Deus se envolveu. Mas ele fez a parte dele. Ele obedeceu o anjo. Tem alguém aí? Amém, queridos? Glória a Deus, glória a Deus. Interessante, eu acho muito legal porque, deixa eu terminar falando isso para você. O que o Pedro
podia fazer, o anjo não fez por ele, né? O anjo acordou ele, mandou ele levantar depressa, mandou ele se vestir e deu o caminho, é por aqui. Abriu o portão da cela da penitenciária para ele. O Pedro não podia fazer isso. Mas quando de repente eles estão do lado de fora e o Pedro olha para trás, cadê o anjo? Vazou. Porque daqui para frente o Pedro dá conta, não é? Então, irmãos, Deus não vai fazer por você o que você pode fazer. Ele só vai fazer por você o que você não pode fazer. Qual é a sua parte? Deus não vai fazer essa parte. Qual é a sua parte? É obedecer. Deus não vai. A irmã falou assim, eu lembro que a gente aconselhando uma irmã, o princípio está quebrado. Você está se envolvendo com uma pessoa fora da vontade de Deus. Eu não preciso ser profeta. Está escrito, não entreis em jugo desigual. Está aí o princípio. Então o anjo está dizendo, esse cara, ele não tem o mesmo Deus que você. Ele não serve o mesmo Deus. Não vai dar certo, não é? Aí ela disse, então eu vou orar para Deus tirar esse sentimento de mim. Se Deus tirar, é um sinal. Vocês sabem o final dessa história, né, irmãos? Esse papo, né? Então, Senhor, faz eu não sentir mais nada. Faz eu não sentir mais nada. Se eu não sentir mais nada, então eu acabo esse relacionamento. Não é? Irmãos, o que Deus pode fazer por você, Ele vai fazer. O que você pode fazer, você tem que fazer, não é? Então, eu estou gostando, mas o princípio da palavra diz que eu não posso, então eu não quero nem saber. Vou pegar primeiro foguete que for para Marte, eu vou para lá, mas eu vou obedecer a palavra de Deus, com sentimento e tudo, porque eu não sou movido pelo que eu sinto, eu sou movido por princípio. O justo viverá pela fé, amém, queridos? Glória a Deus. Muito bem, queridos, então, é muito lindo, como que termina essa história? O Pedro sai, e aí ele chega lá na casa de paz, chega lá no life group dele, não é? Grita lá na porta, bate na porta, aí a secretária lá, a empregada vem, não é? E pergunta quem é, ele diz, sou eu, Pedro. Aí ela, uau, a nossa oração foi respondida, um milagre, não é? Aí, irmãos, ela corre lá para dentro, está todo mundo reunido, fazendo a célula, todo mundo orando pelo Pedro, que já está solto. Aí ela diz, gente, o Pedro está aí na frente. Os caras dizem, não é o Pedro, não pode ser o Pedro. Não pode ser o Pedro, é o anjo do Pedro. Quer dizer, é mais fácil acreditar no anjo do Pedro do que Deus podia libertar o Pedro. Sabe, irmãos, Deus faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos, conforme o poder que em nós opera. Eles não acreditaram, aquilo foi um testemunho. E eu estou orando assim, sabe, irmãos, nós vamos ver tantos testemunhos nessas casas de paz, assim que eu estou orando. Qualquer pessoa que fala assim para mim, a gente ouviu um testemunho assim de um rapaz lá na nossa casa de paz, que ele está com uma esclerose, ele tem 33 anos, pensa, mais velho um ano do que o Tiago, menino, novinho. Aí o cara com esclerose, e ele já está perdendo os movimentos, porque a esclerose ela é degenerativa, né? E ele está perdendo já os movimentos, e já está perdendo o movimento dos braços, das pernas. O cara novão, tinha um cara muito bem sucedido, uma curva na estrada, né, irmãos? Eu falei lá para o cara que contou, né, que era um visitante, falei, eu quero ir lá, eu quero ir lá, eu quero ir lá. Nós, a igreja aqui, a igreja vai lá colocar as mãos sobre esse cara. Quem está me entendendo? Irmãos, a nossa parte é orar. Quem faz milagre é Deus. Entende? Aquela igreja maluca estava orando por uma coisa impossível. Não tem como acontecer isso. Mas eles disseram, vamos orar, irmãos, vamos orar. Hoje me contaram alguma coisa aqui também, de uma situação dessa. Veio um casal hoje de manhã me contar de uma situação de uma pessoa que também já está desenganada já. Eu disse, eu quero ir lá, eu e a igreja vamos lá, né? Combina aí com o grupo de vocês, para a gente levar a igreja lá, para a gente colocar a mão sobre esse cara, porque a Bíblia diz para nós colocarmos as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, irmãos. Nós precisamos ser igreja na vida desses Pedros que estão presos. Nós temos que ser luz do mundo, nós temos que ser o sal da terra. O cara está com problema,
Vamos orar por ele. E nunca mais a pessoa ora. Já viu isso? O nome disso, sabe como é que é? Mentira. Estamos passando uma dificuldade, ora por mim. Pode deixar, irmão, vou orar. Desliga o telefone, nunca mais que ora. Mentiu. Se alguém pedir para você orar, ore na hora. Peraí, vamos orar agora, aqui pelo telefone mesmo. Quem está comigo aqui? Eu lembro que eu estava numa viagem, e a irmãzinha ligou, a irmãzinha recém-convertida, ligou e disse: pastor, a gente estava reunindo aqui a célula, e manifestou um demônio. E eu disse: e aí? Ele está aqui. E a menina recém-convertida, ele possuiu a dona, sei lá como era o nome daquela mulher lá. Ele possuiu e ela está aqui, pastor, o que eu faço? Eu disse: irmã, mande ele sair em nome de Jesus. A senhora tem autoridade, conquanto a senhora é novinha na fé. Só tem a mesma autoridade que eu tenho. Mande ele sair agora, em nome de Jesus, não é? E se ele não sair, coloca o telefone aí no ouvido dele, que eu vou expulsar ele pelo telefone. Aí ela disse: não, eu vou tentar, pastor. Aí ela desligou o telefone. Depois eu fui só para saber da história depois, né? Que ela foi pertinho do demônio, apavorada. E ela disse: maninho, por favor, sai logo em nome de Jesus. E ela apavorada, chamando o demônio de maninho. O demônio obedeceu. Ele obedeceu e saiu. Quem está me entendendo? Agora, se a gente não colocar a mão, irmãos, não vai acontecer nada. Vamos ser igreja? Vamos ser igreja para essas pessoas que estão cativas. Vamos fazer parte da igreja, nós que estamos cativos. Vamos invocar o nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos obedecer, vamos fazer a nossa parte. Vamos fechar essas brechas da nossa vida. Tem um livro que eu amo, eu quero deixar assim no final aqui para recomendar para vocês. Acesso Negado. Diga: acesso negado. John Bevere, acesso negado. Ele vai falar sobre isso. Irmão, se você tirar a legalidade, se você tirar o pecado, o urubu nunca mais. Ele vai embora. Ele vai embora da sua vida. Amém, queridos? Essa é a sua parte, obediência. Fique em pé no seu lugar, eu quero orar por você. Aleluia. Eu quero orar por você. No final, irmão, em vez do Pedro ser morto por Herodes, Herodes é que foi morto pelo Deus de Pedro. Deus enviou o anjo para livrar o Pedro da morte, outro anjo para empurrar o Herodes para a morte. O que estava sentenciado viveu, o que o sentenciou morreu. Os destinos não estão nas mãos dos homens, mas nas mãos de Deus. Coloque a mão no seu coração. Eu quero que você pense sobre o que Deus falou no seu coração hoje à noite. Eu sou livre. Eu sou um filho salvo e livre. Não aceito tornozeleira eletrônica, diabólica nos meus pés, limitando meus passos, controlando a minha caminhada, a minha jornada. Não aceito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou fazer parte de uma forma verdadeira da igreja do Senhor. Sabe, irmãos, quando a Bíblia fala não deixe de congregar, a cabeça do apóstolo Paulo é a igreja primitiva. A Bíblia diz que eles perseveravam unânimes no templo e de casa em casa. Congregar para eles era fazer parte da grande reunião como essa aqui, e fazer parte da pequena reunião, do grupo pequeno. Porque ali, irmãos, a pessoa tem uma identidade, ali a pessoa tem uma função, ali ela desenvolve, ali ela cuida de alguém. Isso que é congregar. Não deixeis de congregar. Lembre-se, a igreja é a fortaleza do Espírito Santo, é o corpo de Cristo. Lembre-se, Jesus se manifesta no contexto de igreja local. Lembre-se, toda a autoridade foi dada para a igreja. Saia daqui com essa decisão. Se não for aqui a Paz Church, claro, a gente vai ficar triste, porque a gente queria que fosse aqui que você escolhesse. Mas se você não escolher aqui, escolha uma igreja para você congregar em nome de Jesus. Não uma igreja para você passear, não uma igreja para você criticar todo domingo, mas uma igreja para você fazer parte e você ser resposta
de Deus naquela igreja e não ser mais um que vem para criticar. Aleluia. E quando a igreja ora, irmãos, Deus se envolve. Mas você precisa fazer a sua parte. Eu quero orar por você agora em nome de Jesus.